Você já se perguntou que segredos e loucuras ocorreram atrás das câmeras de Além da Imaginação? Desde roteiros que quase terminam em censura total até riscos reais que desafiaram a televisão dos anos 50, e um criador decidido a usar a ficção científica para dizer verdades que ninguém queria ouvir. Esta série não apenas redefiniu o suspense, reescreveu as regras do que se podia mostrar em uma tela. Hoje eu trago 15 dados raríssimos que farão você ver cada episódio com outros olhos. Prepare-se para alucinar. Número 15. Rod Serling e seu cavalo de Troia contra a censura. Atrás da elegância impecável de Rod Serling e seu eterno cigarro, escondia-se um homem em guerra total contra o sistema corporativo dos anos 50. Antes da série, Serling era o roteirista mais mutilado da televisão. Os patrocinadores destroçavam suas histórias sobre racismo, linchamentos ou corrupção política, porque temiam que o público do sul dos EUA parasse de comprar sabão ou cigarros se sentisse questionado. A realidade é que Serling descobriu uma falha mestra no sistema. Os censores eram literais, mas não metafóricos. Percebeu que se escrevesse sobre um conflito racial em um vilarejo do Alabama, eles o proibiam, mas se escrevesse sobre marcianos de pele verde com preconceitos em um planeta distante, os executivos deixavam passar pensando que era simples entretenimento infantil. Assim nasceu Além da Imaginação, não como uma série de fantasia, mas como um cavalo de Troia narrativo. Serling usou naves espaciais e robôs para infiltrar verdades sociais subversivas e ataques ferozes ao establishment que, de outro modo, teriam sido enterrados pelo conservadorismo rançoso da época. Número 14. O acidente dos óculos, um erro que definiu o pessimismo. O episódio Time Enough at Last, o homem que só queria ler, tem a reviravolta final mais devastadora da televisão, mas esteve a milímetros de ser um desastre de produção. Durante as filmagens da icônica cena nas escadarias da biblioteca, após o apocalipse nuclear, os famosos óculos fundo de garrafa do ator Burgess Meredith caíram e quebraram acidentalmente. O orçamento era tão ridiculamente apertado que não existia um segundo par de reserva. A produção entrou em pânico absoluto. Sem esses óculos, que eram o motor visual da ironia final, o episódio não faria sentido. Tiveram que parar tudo e procurar um óptico de emergência no meio da noite para que, de forma artesanal e com cola, unisse os cristais. E, graças a esse reparo improvisado, hoje temos aquela imagem de Meredith chorando entre livros rasgados. O que o público não sabe é que esse acidente real deu ao ator uma vulnerabilidade genuína. Meredith estava aterrorizado de que os óculos quebrassem de novo antes de terminar a tomada, o que carregou sua atuação de um patetismo e um desespero que converteram a cena no símbolo universal da ironia cruel do destino. Número 13. Estética de série B, talento de superprodução. Embora hoje a consideremos uma obra-prima da atmosfera visual, a realidade é que a série foi construída literalmente com o lixo dos grandes estúdios de Hollywood. O orçamento por episódio era tão escasso que a produção funcionava como um centro de reciclagem da MGM. A maioria dos cenários que você vê, ruas desertas que parecem cidades fantasmas, escritórios opressivos ou naves espaciais, eram sets usados em filmes clássicos dos anos 40 que estavam prestes a ser demolidos. Serling e sua equipe de diretores tornaram-se mestres do minimalismo por pura necessidade econômica. Inventaram o uso de sombras profundas para ocultar que as paredes eram de papelão velho, ângulos holandeses para dar uma sensação de estranheza e uma iluminação expressionista para que o espectador não notasse que o set media apenas alguns metros. Essa estética claustrofóbica que hoje chamamos de estilo Twilight Zone não foi uma escolha artística de luxo, mas uma brilhante estratégia de sobrevivência para que a série não fosse cancelada pelos seus custos de produção. Número 12. A máquina de escrever humana. O sacrifício físico de Serling Rod. Serling não era simplesmente um escritor, era um homem possuído, queimando sua vida em cada página. Escreveu cerca de 92 dos 156 episódios originais,
uma carga de trabalho que hoje seria dividida entre salas inteiras de roteiristas. Para manter este ritmo suicida, Serling não escrevia sentado, ditava suas histórias de forma febril em um ditafone durante toda a noite, caminhando pelo seu escritório como um leão enjaulado, e uma equipe de secretárias transcrevia as fitas ao amanhecer. Vivia em um estado de esgotamento crônico, consumindo até 3 maços de cigarros por dia e litros de café para se manter acordado. Essa intensidade nervosa e essa escuridão que pulsa nos roteiros não eram uma pose, eram o reflexo real de um homem que sofria de insônia severa e que despejava seus próprios traumas da Segunda Guerra Mundial em cada história. Sua máquina de escrever era literalmente a sua ferramenta de terapia pessoal para processar o horror que viu no campo de batalha. Número 11. O medo como arma real. Este episódio é uma análise cirúrgica de como o medo nos converte em monstros, mas a tensão que você vê na tela não foi produto do acaso. Serling queria que os atores refletissem uma desconfiança orgânica, então manteve o set sob uma atmosfera de seriedade quase religiosa. O roteiro era uma crítica feroz e perigosa à caça às bruxas do senador McCarthy, que naquele momento estava destruindo vidas em Hollywood sob a desculpa do anticomunismo. Os executivos da CBS estavam aterrorizados que os setores mais conservadores vissem o episódio como um ataque direto, mas Serling recusou-se a suavizar o final. O episódio demonstrou uma verdade que continua sendo assustadora décadas depois. Você não precisa de armas nucleares nem de uma invasão alienígena para destruir uma comunidade próspera. Só precisa semear a dúvida e fazer com que os vizinhos comecem a ter medo uns dos outros para que a civilização se devore a si mesma em questão de minutos. Número 10. O silêncio de Charles Bronson. No episódio 2, vemos um Charles Bronson inusualmente vulnerável ao lado de Elizabeth Montgomery em um mundo pós-apocalíptico onde já não restam palavras. O que poucos sabem é que a atmosfera de Estranhos Desconfiados nasceu de uma filmagem gélida e hostil fora das câmeras. Bronson, um homem de origem mineira, rude e extremamente tímido, mal dirigiu a palavra a Montgomery ou a equipe durante os dias de gravação. Seu mutismo não era apenas pelo papel, era sua forma real de ser no set. Esse isolamento social genuíno infiltrou-se através da lente. A falta de diálogo fluido, as pausas incômodas e os olhares carregados de suspeita não foram apenas direção de atores, mas o resultado de 2 pessoas que realmente não sabiam como se comunicar na vida real. Essa frieza acabou criando uma das entregas mais poéticas e desoladoras de toda a série, onde o silêncio absoluto pesava muito mais que qualquer linha de diálogo escrita. Número 9. O terror feito com fios e brinquedos, o segredo de The Invaders. Como você consegue transmitir uma invasão de seres de outro planeta quando tem literalmente $0 para efeitos especiais? O episódio The Invaders é uma aula magistral de como a atuação pode elevar a precariedade técnica à categoria de arte. Nesta história, a lendária Agnes Moorehead interpreta uma mulher solitária em uma cabana acossada por minúsculos cosmonautas. A realidade técnica no set era quase ridícula. Os temíveis alienígenas eram simples brinquedos mecânicos de corda, comprados em uma loja de descontos da esquina, pintados com spray prateado e manipulados por fios de pesca por técnicos que se escondiam atrás dos móveis. No entanto, o que ocorreu diante da câmera foi tudo menos cômico. Moorehead, uma atriz de prestígio imenso e uma disciplina de ferro, decidiu que não ia tratar aqueles bonecos como brinquedos, mas como uma ameaça letal. Durante dias, entregou-se a uma coreografia de combate extenuante em um set escuro e cheio de poeira. Passou horas rolando pelo chão, ofegante, gritando de terror e suando de forma real sob as luzes do estúdio. Quando a filmagem terminou, e a atriz estava coberta de hematomas reais e sofria um esgotamento físico que preocupou a equipe. Não houve dublês nem efeitos digitais, foi o compromisso físico de uma mulher contra pedaços de plástico que convenceu o mundo de que estávamos diante de uma invasão.
Este episódio demonstrou que o verdadeiro terror não nasce de uma renderização por computador, mas da capacidade de uma intérprete de nos fazer acreditar que o ridículo é, na verdade, mortal. Número 8. O som da loucura constante. O tema principal de Além da Imaginação é provavelmente o som de suspense mais reconhecido do planeta, mas estivemos prestes a nunca ouvi-lo. Durante toda a primeira temporada, a série utilizou uma música composta pelo lendário Bernard Herrmann, mas era uma melodia orquestral, clássica e elegante que, segundo Rod Serling, não conseguia capturar a estranheza ou o nervosismo de suas histórias. Serling sentia que a música devia ser uma advertência biológica, algo que colocasse o espectador em um estado de alerta imediato. A solução veio da forma mais inesperada. O tema que todos cantarolamos hoje foi composto por um músico francês chamado Marius Constant e foi selecionado quase por descarte de uma biblioteca de sons genéricos que a CBS tinha guardada para economizar custos. Eram duas peças curtas e estranhas intituladas Étrange número 3 e Milieu número 2. Ao uni-las, Serling encontrou exatamente o que buscava. Aquele ponteio de guitarra elétrica dissonante e aquela percussão errática que soa, nas palavras do próprio criador, como um nervo saltando ou uma fenda se abrindo na realidade. Essa música não buscava ser bonita, ou buscava ser um código universal que avisasse ao seu cérebro, antes de ver uma única imagem, que as leis da física e da lógica estavam prestes a ser suspensas. Tornou-se o primeiro meme sonoro da história, um sinal que ainda hoje, 60 anos depois, nos faz olhar por cima do ombro. Número 7. William Shatner e o risco real na asa. Hoje vemos Além da Imaginação como um altar do cinema, mas em seu momento foi o canteiro de obras onde os futuros gigantes de Hollywood ganhavam o pão com suor e risco real. O caso mais famoso é o de um jovem William Shatner, que protagonizou o icônico episódio Nightmare at 20,000 Feet. O que o público vê é um homem aterrorizado por um gremlin na asa de um avião, mas o que Shatner viveu foi uma tortura técnica. A filmagem realizou-se em um set extremamente instável que simulava a seção de um avião, rodeado por ventiladores industriais massivos que lançavam rajadas de vento e chuva artificial a temperaturas baixíssimas para simular uma tempestade em grande altitude. Shatner confessou que o medo visto nos seus olhos era autêntico. Estava pendurado a vários metros do chão, encharcado, tremendo de frio e lutando para manter o equilíbrio enquanto os ventiladores quase o lançavam para fora da estrutura. O monstro, que era um ator com um traje de pelúcia bastante pesado, também tinha dificuldades para não cair sobre Shatner no meio dos solavancos. Para atores como ele, Robert Redford ou Burt Reynolds, participar da série não era uma honra cultural, era um trabalho de sobrevivência física onde se exigia atuar no limite em condições precárias. Shatner não estava apenas interpretando um passageiro paranoico, ou estava implorando internamente que o cenário não colapsasse sobre ele antes de o diretor gritar "corta". Essa crueza e esse risco físico são o que deram ao episódio aquela energia elétrica que o CGI moderno simplesmente não consegue replicar. Número 6. O segredo sob chave de Rod Serling. Rod Serling era um mestre da manipulação psicológica tanto do público quanto dos seus atores. Para ele, a surpresa era uma arma que devia manter-se afiada. Frequentemente, o elenco recebia as últimas 5 páginas do roteiro apenas minutos antes de rodar o final do episódio. No clássico To Serve a Man, para servir o homem, os atores não souberam que o famoso livro alienígena era, na verdade, um livro de receitas até que a câmera começou a gravar a cena da revelação. A Serling buscava capturar aquele momento exato de choque genuíno que o público sentiria mais tarde em suas casas. Queria que seus atores experimentassem a mesma traição que seus personagens, conseguindo que esses finais não fossem apenas reviravoltas de roteiro, mas verdadeiros socos emocionais. Número 5. O julgamento que a CBS quis enterrar. Existe um episódio intitulado The Encounter, protagonizado por um jovem George Takei, antes de Star Trek, que a CBS proibiu de emitir durante décadas depois da sua primeira transmissão.
O roteiro tratava sobre um veterano da Segunda Guerra Mundial e um jovem nipo-americano trancados num sótão com uma espada samurai maldita. A realidade é que o episódio tocava em fibras tão sensíveis sobre o racismo, a culpa de guerra e o trauma histórico que gerou uma onda de protestos imediata por parte de grupos de direitos civis. A emissora, assustada pela controvérsia, colocou-o num cofre e o apagou das reprises durante quase 50 anos. Foi a prova definitiva de que Serling às vezes empurrava os limites da televisão muito além do que a sociedade do seu tempo podia processar. Número 4. Rod Serling como anfitrião. Um feliz acidente do destino. Hoje é impossível imaginar a série sem a figura de Serling apresentando cada história com seu terno escuro, mas ele não era a primeira opção. A realidade é que Serling queria Orson Welles como narrador, mas o estúdio recusou porque Welles era caro demais e tinha fama de ser difícil de dirigir. Após procurar vários dubladores que não davam o tom exato de mistério, Serling decidiu fazer o teste ele mesmo. Os executivos duvidaram de sua voz um tanto nasal e sua presença rígida, mas o público conectou-se de imediato com seu estilo seco, profissional e quase hipnótico. Esse acidente do destino criou uma das figuras mais icônicas da televisão, convertendo o escritor no próprio rosto do mistério para sempre. Número 3. O segredo por trás das ataduras de hospital. Este episódio é famoso pela sua reviravolta sobre os padrões de beleza, mas a filmagem foi uma tortura técnica absoluta. Para manter o segredo do aspecto dos médicos e enfermeiras, o diretor rodou quase todo o episódio de costas ou em sombras totais, o que obrigou os atores a atuarem unicamente com sua voz e linguagem corporal durante dias inteiros. A realidade é que a maquiagem dos monstros era tão pesada e claustrofóbica que os atores não conseguiam ver quase nada. Tinham que comer através de canudos e passar horas imóveis para não estragar as próteses. O momento em que se revelam os rostos não foi apenas um impacto para o público, mas uma libertação física para uma equipe que tinha trabalhado literalmente às cegas. Número 2. O desgaste da guerra. O trauma real por trás da imaginação. Muita gente se pergunta de onde vinha o pessimismo recorrente e a escuridão nas histórias de Serling. A realidade é que ele era um veterano condecorado da Segunda Guerra Mundial que sofria de um transtorno de estresse pós-traumático, TIPT, severo. Viu morrer seus amigos mais próximos de formas horríveis no Pacífico, e essas imagens nunca o abandonaram. Episódios sobre soldados que veem fantasmas de seus companheiros ou homens que não conseguem escapar do seu passado eram, em essência, sessões de terapia pública. A Serling não estava inventando o horror. Estava recordando o horror que viveu nas trincheiras e usando a televisão para tentar dar um sentido à falta de lógica da violência humana. Número 1. Por que a zona nunca fecha as suas portas? A verdadeira razão pela qual Além da Imaginação continua sendo relevante hoje não são os seus monstros de papelão ou as suas naves com fios, mas sua profunda e às vezes dolorosa honestidade sobre a condição humana. Rod Serling sabia que a tecnologia mudaria, que os efeitos especiais envelheceriam e que a televisão passaria para o colorido e depois para o streaming, mas também sabia que a ganância, o preconceito e o medo do desconhecido são constantes universais. No final, a série funciona como um espelho escuro que nos mostra o que acontece quando deixamos que a nossa pior versão tome o controle. A Hollywood tentou revivê-la muitas vezes com orçamentos milionários e efeitos de última geração, mas nada superou a força daqueles roteiros originais escritos sob pressão, fumaça de cigarro e uma fé inabalável de que uma história bem contada pode mudar a forma como o mundo se vê. E agora que você conhece os segredos, os perigos e as loucuras que se escondem por trás de Além da Imaginação, diga-me uma coisa. Você se atreveria a cruzar essa porta em direção ao inexplicável sem saber tudo isso? Se isso te surpreendeu, te fez rir ou explodiu sua cabeça, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Aqui continuamos destruindo mitos, filmes e curiosidades como nunca antes. E diga-me nos comentários, qual destes episódios é aquele que ainda não te deixa dormir à noite? Leio todos vocês. Nos vemos no próximo grande segredo do cinema.